Se você achou que os layoffs tinham parado em 2023, eu tenho uma má notícia pra você. Você chegou em 2024 e a bomba continua aí, cara. Layoffs vindo muito fortes. Eu fui afetado por um desses layoffs, mas eu vou dizer pra vocês como eu me recuperei desse layoff. E, inclusive, né, prazer, meu nome é Alan. Bem-vindos ao Staff Engineer. Esse canal aqui foi criado com o intuito de quê? Eu sou um engenheiro sênior e eu quero compartilhar com vocês a minha saga até chegar ao nível staff ou lead em alguma empresa, né? Porque eu sei que muita gente aí chega no nível sênior e aí não sabe como avançar. Fica tudo muito abstrato, né? Como eu chego no nível staff, como eu chego no nível lead. E eu quero compartilhar essa minha saga aqui com vocês. E aí, se um dia eu chegar no nível staff, eu espero que vocês consigam chegar junto comigo, beleza? Então, é isso aí, vamos lá. Uma notícia muito legal que eu vi aqui, essa notícia do The Verge, né? Que quando aconteceu alguns layoffs agora em janeiro, saiu essa notícia aqui do CEO do Google, dizendo que basicamente ele falou, ó, o layoff que aconteceu agora, diferente do layoff do ano passado, que foi um layoff, né, muito pesado, foi muito maior os layoffs, né, durante a crise, eles tinham o intuito de realmente cortar aqueles gastos absurdos que eles criaram dentro da pandemia, né, uma demanda gigantesca por devs foi criada na pandemia, e foi um ajuste. E aí quando chegou 2024, muita gente pensou, deve ser a IA que tá tirando emprego de todo mundo, né? Chegou a IA agora, todo mundo com medo. Eu sei que você, se você é dev, você tá com medo da IA, mas na verdade não. A motivação por trás de muitos desses layoffs de 2024, principalmente no mercado americano, que é o que eu tenho mais contato, é a questão de otimização de performance. Então, por exemplo, você tem uma empresa, né? Depois que o Elon Musk chegou lá e demitiu 70% dos funcionários do Twitter, e eles viram que o Twitter continuou rodando, as outras empresas olharam e falaram, bom, se ele conseguiu fazer isso, eu também consigo fazer cortes e continuar eficiente. E querendo ou não, hoje em dia as empresas elas estão muito voltadas, né? Aquele discurso todo que era feito para nós, os funcionários, que era para ser um bom ambiente, agora ele é voltado para quê? Para deixar os acionistas felizes. Então, quando você corta um time de tecnologia, que é o time mais caro de todos dentro de uma empresa, e consegue melhorar a eficiência de custos, com certeza você vai deixar o investidor feliz. E com isso, né, você faz as ações da empresa subirem e, querendo ou não, no final do dia, a empresa é sobre isso, é sobre trazer dinheiro, né, pro acionista ali. E acho que é por isso que a gente está vendo mais cortes agora em 2024. A gente vai ver posições que não são tão estratégicas sendo cortadas. E esse artigo aqui, né, essa matéria diz muito sobre isso, ó. Em um memorando interno, Sundar Pichai disse que as demissões recentes tratam da remoção de camadas para simplificar a execução e aumentar a velocidade em algumas áreas. Ou seja, tirar o cara que está trabalhando ali, está tendo um trabalho que não é tão efetivo, ou né, que trabalhava pouco, porque vocês devem ter visto né, aqueles vídeos durante a pandemia, a Day in Life of Engineering at Meta. E aí o cara é o dia inteiro tomando café, dando uns passeios com o doguinho, fazendo academia e codava tipo uma hora e meia. Então, essa era do job fácil em tech, eu acho que acabou com certeza, não volta mais. A gente está passando por um período difícil, eu acho que vai melhorar no futuro, mas eu acho que é sobre isso. Se a gente continuar lendo aqui, ó, o Google demitiu mais de 1.000 funcionários em vários departamentos desde 10 de janeiro. A mensagem do CEO é preparar-se para mais cortes, ou seja, eles estão dizendo que vão né, deixar isso mais efetivo ainda. Temos metas ambiciosas e investiremos em nossas grandes prioridades este ano, disse Pichai a todos os funcionários do Google na quarta-feira. Em um memorando interno que foi compartilhado comigo, a realidade é que, para criar capacidade para esse investimento, temos de fazer escolhas difíceis. Até agora, essas escolhas difíceis incluíram demissões e reorganizações nas equipes de hardware, venda de anúncios, pesquisa, compras, mapas, políticas, engenharia central no YouTube e no Google, né? Ou seja, eles vão continuar olhando áreas que as pessoas não, né, os cargos não estão sendo tão estratégicos e vão talvez fazer esse corte para investir mais em IA, investir coisas que vão tornar a empresa mais eficiente. E aí, o que aconteceu comigo, né? Eu sou um dev, que eu trabalho para a gringa já há 4 anos, e no começo de janeiro veio para mim também o layoff, né? Eu trabalhava em uma empresa, uma startup pequena ali de 100 a 150 funcionários, e eles já estavam ali há 2 anos, né, tentando emplacar projetos. Eu participei de 2 ou 3 projetos enquanto eu estava com eles, e eles não conseguiam né, aprovar as vendas no nível de diretoria. E aí aconteceu um corte de 23 pessoas justamente na área de tech, né, que é a área mais cara da empresa, e eu fui afetado. E aí, cara, quando aconteceu esse layoff, eu fiquei muito preocupado, porque eu tenho 27 anos, né, sou novo, porém, eu vou casar esse ano, tenho um monte de conta pra pagar, eu fiquei, cara, eu tô ferrado, velho. Porque pensando, né, nas notícias que eu tava vendo de tech,
e o tanto de conta que eu tinha pra pagar, eu falei, meu, eu tô na roça, vou ter que aceitar trabalhar aí por, sei lá, um quarto, um quinto do que eu trabalhava. Mas o que que eu fiz pra, né, sair dessa situação? Então, aqui ó, a gente tá no LinkedIn, vou mostrar pra vocês o meu LinkedIn. Esse aqui é meu LinkedIn, ó. Eu sou, digamos assim, um especialista front-end, né? A minha carreira toda, ó, ela foi focada, deixa eu mostrar pra vocês desde o comecinho. Ó, desde do nível estagiário aqui em 2015 até hoje, eu sempre trabalhei main front-end, né? Eu escolhi focar em ser um especialista porque eu gostava bastante do front-end e eu meio que sempre dei valor a ter essa especialidade no meu currículo. E até hoje me atendeu muito bem, nunca me deixou desempregado. Então, o que que eu fiz assim que eu fui demitido? Bom, você pega, né, tira aqueles 2, 3 dias ali para dar mais parecida, porque senão você fica maluco. Eu falei, beleza, eu tenho ali minha reserva de emergência, eu tenho até no máximo 2 meses para conseguir me realocar, então eu quero me realocar num emprego que seja tão bom, ou pelo menos próximo ao emprego que eu tinha, né? E aí, cara, acho que a primeira coisa que você tem que fazer quando você cai nessa situação, você vai entrar aqui no LinkedIn, quero ir atrás de vagas, certo? E aqui vão aparecer vagas que vão combinar com o meu perfil, mas o seu LinkedIn, né, provavelmente vai combinar com o seu. Você tem que ser estratégico em como você vai aplicar e para quem você vai aplicar. Por exemplo, eu trabalho há 4 anos para fora do Brasil. Não faz sentido eu querer voltar para o mercado brasileiro. Pode ser que até, né, me aceitassem, mas não faria sentido porque eu teria uma queda salarial e depois para voltar para o mercado americano de novo ia ficar um pouco, né, não ia ser conciso o meu currículo, porque por que você trabalhou tanto tempo para fora, depois você voltou para o Brasil e agora você quer voltar para cá? Então, o seu currículo ser conciso, né? Aqui olhando, ó, voltando aqui no meu currículo aqui, ó, front-end, tudo voltado para front-end. Eu coloquei ele todo em inglês, meu LinkedIn nem em português eu deixo mais para quê? Para realmente só atrair esse tipo de vaga. Então, você tem que pensar isso. Se você é um cara que você trabalha com nicho, seja front-end, back-end, DevOps, você tem que deixar explícito a sua especialidade naquela área, porque generalistas também conseguem empregos, porém, se o seu currículo for muito assim, tipo, eu tenho experiência com Ruby, depois com Node, depois com React, e não tiver uma, digamos assim, uma história bem montada no seu currículo, vai ser muito difícil os recrutadores olharem para você e acharem que você faz sentido para uma vaga sênior, porque o nosso mercado, imagina que a gente teve layoff, né, de várias empresas gigantescas, engenheiros incríveis, e eles são o quê? Nível sênior para cima. Então, o mercado atual ele tá cheio de sênior querendo emprego. Então não adianta você ser um generalista nível mediano ali, querendo achar uma vaga boa, porque as empresas estão com muita demanda de sênior, né? Tem sêniors indo atrás de vagas como essas. Então, se você não tiver um currículo focado, a sua chance de conseguir uma boa vaga vai ser bem difícil. Então, o que que eu fiz? A primeira coisa que você tem que fazer é isso, é fazer uma pesquisa. Recomendo usar o LinkedIn Premium, para mim funcionou muito bem, ele ajuda realmente. Essas vagas aqui que aparecem específicas são muito boas. E aí, cara, entra na vaga e realmente lê o que está escrito ali e vê se faz sentido com a sua experiência, né? Você geralmente vai estar aqui, ó, nos requirements, cadê, ó? Quem é você? Vai estar falando um pouco da sua experiência, não que você tenha aqui, nossa, eu era sênior numa empresa e aí agora eu entrei aqui, eu tenho só 5 dos 10 requerimentos que essa vaga pede. Mas muitas vezes esses requerimentos são coisas ajustáveis, né? Eu já vi gente achando que Next.js é diferente do React, tipo assim, contrato vaga Next e o cara, tipo, tinha 5 anos de React no currículo e não deram a chance pra ele. Então, é mais uma questão também de como você se vende. Você tem que entender o mercado. O mercado tá falando muito de Next agora, então eu vou colocar Next como experiência, porque se você trabalhou com React, com certeza você trabalha com Next.js, certo? Então você tem que estar atento a essas mudanças de termos, frameworks que estão no hype. Obviamente, você não vai aplicar para uma vaga Next, que é realmente Next, sem nem ter pelo menos feito ali um projeto pessoal, testado como funciona o framework, qual é a diferença entre o React e o Next. É importante sim você saber isso, porque vão te pedir na entrevista, beleza? Então, primeira coisa, procurar vagas que realmente fazem sentido para o seu perfil. Se possível, conseguir ver a remuneração. É uma remuneração que encaixa no que você tinha, o que você projeta para o futuro, porque aplicar para todas as vagas que estão aqui, a primeira coisa é que você vai ficar frustrado, porque poucas vão te chamar, já que o seu currículo é uma coisa e você está aplicando para muitas. E segundo, mesmo que muitas vagas começarem a te chamar, você vai ficar com o psicológico cansado, porque vai começar a chegar testes, e aí você vai tentar fazer esses testes, e vai ser uma quantidade absurda de testes, né? Porque a gente sabe que tem empresas com 5, 6 etapas aí. Então, realmente seja específico nesse ponto. Então,
Beleza, achou uma vaga que você identificou com você, aplica ali. Eu fazia como, né, enquanto eu tava ali, né, no meu período demitido. Acordava de manhã, gastava uma horinha aqui no LinkedIn procurando vagas, aplicava, uma média de 5 a 6 vagas por dia, né, que tinham um bom fit com o meu currículo, e tanto é que eu recebia em geral pelo menos 2 e-mails, 3 e-mails de volta dessas vagas me convidando para participar das próximas etapas, certo? O segundo passo é a entrevista. Como é que tá a entrevista hoje para dev? O que, que eles estão pedindo? Né, o que está sendo requerido nas empresas? Bom, ao longo desses 20 dias que eu fiquei demitido, né, porque hoje é dia 24 de fevereiro, eu fui demitido dia 31 de janeiro, e aí eu acabei passando em 2 vagas agora na semana passada. O que está muito importante hoje? Como você tem muitos devs seniors no mercado, aquela coisa de você fazer uma entrevista de 15 minutos com um cara de RH, depois fazer só um testezinho online num HackerRank de React ou alguma coisinha muito simples, acabou. As empresas agora sim estão muito criteriosas e estão sim pedindo coisas mais complexas do que pediam antes, que é realmente o que eles querem? Eles querem um bom engenheiro de verdade. Na pandemia a gente viu muita gente que não era engenheiro, que era basicamente pessoas que sabiam fazer um botão bonito, uma tela bonita com CSS e JavaScript, né, no caso do front-end, e outras pessoas que sabiam fazer um CRUD no back-end, né, retornar uma API conseguindo empregos. E hoje não. Então, assim, resumindo das experiências que eu tive, o que você pode enfrentar aí, né? Você vai ter aquela primeira fase com uma pessoa de RH. Na segunda fase, podem te colocar já com um engenheiro sênior ou um lead para testar se você sabe alguns conhecimentos básicos e talvez avançados, dependendo do nível da sua vaga, naquilo que você está aplicando. Por exemplo, em uma das entrevistas que eu passei, né, foram 5 etapas, no segundo nível, eu conversei com o engenheiro, compartilhei com ele algumas experiências que eu tive, e aí depois ele fez algumas perguntas muito específicas de React, que no meu caso foi especialista React. Então, ele perguntou, me explica pra mim qual a diferença entre useState e useRef. E aí foi aprofundando, então se você escolher o useRef, o que vai acontecer quando a página renderizar novamente, sabe? Ele vai provavelmente aprofundar em alguns quesitos bem específicos da sua vaga, porque ele quer saber se você está apto a seguir para os próximos níveis. Ele é como se fosse um filtro, para saber se você pelo menos tem os requisitos básicos para continuar. E nessa fase, uma coisa que é importante é você ser honesto. Ele fez uma pergunta para mim que eu não lembrava de cabeça. Eu falei, eu acredito que é isso, mas não lembro com certeza. E aí eu acabei passando, né, porque realmente eu dei um chute certo, e aí ele me explicou o conceito depois que eu estava faltando na minha cabeça. Então é muito importante a honestidade também, você se preparar para essas perguntas específicas e ser honesto. Na terceira fase, geralmente vai ser um Code Challenge, aí tem algumas opções. Pode ser aquele Take Home Assignment que você recebe e aí você vai ter que fazer, né, um projetinho ali que eles pedem com alguns requerimentos. Sempre leia muito bem os requerimentos para ter certeza que você está entregando primeiro tudo que foi pedido e não a mais. Você pode entregar mais, mas você tem que garantir que tudo que foi pedido está funcionando muito bem antes de você começar a fazer coisas a mais. Outras opções são você fazer um desafio ao vivo, né? Então eles vão te chamar para uma plataforma online, e aí vai chegar também, dependendo do nível. Por exemplo, no meu nível, era um engenheiro lead, e aí a gente foi fazer um pedaço de uma feature que estava faltando já numa codebase. Então, a gente foi codando ali para completar o que estava faltando, discutindo boas práticas. Foi até que bem legal, mas sim é desafiador também, porque você tem que estar com os conceitos bem na ponta da língua ali e o porquê você está tomando decisões. Outra opção bem diferente que eu vi recentemente, uma das entrevistas que eu fiz, foi um code review. Eu entrei também numa sala com o engenheiro lead, e aí a gente pegou um código bem mal feito, assim, no sentido de feito por um júnior, sabe? E a gente começou a discutir, ele me deu um tempo para olhar a codebase ali, ver o que estava acontecendo, e aí depois a gente começou a discutir. Por que você acha que as props deveriam ter sido passadas de pai para filho, depois de filho para outro filho, isso não seria um prop drilling, né? Como você faz para manter um estado global com Redux ou alguma coisa. Então, a gente foi entrando ali, cada assunto a gente pegava um pedaço de código e começava a discutir naquele código. Eu consegui me explicar 100% de todas as vezes? Não. Nas vezes que eu não consegui, eu fui honesto, mas a ideia é isso. Só pelo code review ele consegue ver os seus conceitos ali e como você recomendaria soluções daquela situação e ver se você vai estar apto para a vaga. Então, essas aí são as opções que você tem para terceiro nível de entrevista. No quarto nível, geralmente, aí já começa a ficar mais sério, porque aí já estão próximos de fazer uma proposta. No meu quarto nível foi uma entrevista com o COO, né, que aí já seria um top level ali de pessoas, né,
E aí para perguntar mesmo se você tem um fit cultural com a empresa e tudo mais, como você se porta no dia a dia, quais são suas expectativas com a empresa, por que você saiu da sua empresa anterior. Essa fase geralmente é mais tranquila. E aí no meu caso, a quinta e última entrevista foi uma entrevista com o CEO. E o CEO, ele era uma pessoa técnica, e aí essa entrevista foi uma coisa nova, né, que não tinha 2 anos atrás, quando você tentava aplicar para uma vaga. Algumas já tinham, mas muitas não tinham ainda, né, que é o Top Level Arquitetura. Então você entrar e fazer uma discussão sobre System Design, sobre como, né, desenvolver soluções no High Level. E aí essa parte é muito importante, porque o que eu sinto aqui, principalmente quando a gente chega no nível Sênior, a gente sabe fazer as coisas, mas não sabe explicar o porquê. Então você tem que ir atrás de poder conseguir explicar o porquê você tomou aquela decisão, o porquê ela é boa e quais são os trade-offs, né? Quais são as vantagens e desvantagens daquela solução que você tomou, porque nenhuma solução é perfeita, mas ela pode ser a melhor para cada situação. Então, geralmente o que pode acontecer? Vão te pedir para fazer um system design, né? Se for numa empresa maior, mais robusta, talvez até de um LinkedIn, um Facebook, YouTube, realmente entrevistas quase nível ali Google. Mas na maioria das vezes, aqui eu diria que para vagas do Brasil e remotas, né, para startups menores, vão te pedir para desenvolver um pedaço de uma página, por exemplo, uma página de booking, né, que você pode ir lá e reservar um lugar, ou uma pesquisa, um carrinho de um e-commerce. Então, se você está realmente tentando aplicar para vagas desse nível, tenha noção que vão cair questões de system design praticamente em todas as entrevistas hoje em dia. Ou a entrevista vai ser por um tema que você vai discutir, ou sobre o próprio código que você fez num take home assignment. Você entregou o seu código lá e aí vão te perguntar o porquê você tomou aquelas decisões, certo? E aí, né, tive uma conversa muito boa com o CEO, a gente conversou desses design patterns, conversei o que eu teria de pretensões da empresa. Isso é muito importante. Você tem que fazer perguntas sobre o que a empresa está desenvolvendo, como o negócio dela funciona e como eles te veem lá a sua posição estrategicamente agora e no futuro. Porque se você não faz essas perguntas, dá a entender que você é um desenvolvedor que ou é alheio a como o negócio funciona e você é só um cara que sabe fazer código, o que já é um alerta vermelho hoje em dia, né? Porque hoje em dia os times estão cada vez mais eficientes, mais full stacks, né? No sentido de todo mundo pensa no produto final, então você consegue dialogar muito bem com todas as pessoas. Então, faça perguntas específicas, não faça perguntas para encher linguiça, mas faça perguntas estratégicas. Veja a empresa. Eu, por exemplo, entrei no site da empresa, vi os últimos posts do blog que eles tinham feito, comentei com o CEO, ele gostou muito. Então, mostra que você teve um interesse como aquele negócio funciona. E aí você acaba passando e recebendo, né? Eu recebi uma oferta aí. Então, em 20 dias, de algumas eu devo ter feito uma média de 10 a 12 entrevistas, né? Chegando ali no nível mais. Algumas não chegaram a terminar, né? Porque eu passei em 2. Mas é isso. Não se desespere. Então, recapitulando. Acorda de manhã, aplica para vagas que fazem sentido. Não tem problema se você aplicar só para 5, 6, 7 vagas. Beleza? Tenha certeza que o seu currículo conversa bem com aquela vaga, ajusta ele, né? Vê o que o mercado está pedindo de framework, ajusta ele para ele ficar bonitinho. E aí realmente o recrutador vê ali, conseguir dar um match entre a sua experiência, o que eles estão pedindo. Quando passar para as próximas fases, tenha em mente que vão te pedir sim conceitos mais avançados do que você listou. Então, se for Node, vai ser sobre Node, React vai ser React. Se for React Native, vai entrar sim a fundo. Eles vão te perguntar nas segundas e terceiras etapas. E provavelmente na quarta etapa e quinta etapa, você vai ter entrevistas de System Design. Então, tenha certeza que você tem conceitos na sua cabeça como Solid, Dry, Design Patterns, né? Como Design Patterns são aplicados, por exemplo, no front-end. Muitas pessoas não sabem como os Design Patterns funcionam no front-end, mas sim, todos eles são aplicáveis no front-end. Eu vou até mostrar aqui para vocês no site, ó, se você colocar aqui no Google, coloca aqui, ó, front-end Design Patterns Vercel, que é a empresa por trás do Next. Aqui, ó, esse site é de uma palestra que eles deram em um site chamado Front-End Masters, né? Eles deram lá uma palestra. E aqui, ó, você tem todos os design patterns aplicados ao React. Então você entende como é que funciona no contexto do React esses design patterns, beleza? É muito legal. E também outros sites que tem aqui para front-end. Great Front-End, ó. Esse aqui tá em inglês, mas aí, cara, leitura em inglês, todo dev hoje em dia tem que ter pelo menos a leitura, né? E se não der, faz ali uma tradução ao vivo. Aqui, ó, eles têm questões de prática, tanto de coding, de system design, quiz, né, em React. Então, garanta que você tá bem afiado nesses conceitos, porque vão te pedir sim.
E aí tem também a possibilidade de algoritmos, né? Que aí você vai entrar numa plataforma como LeetCode. Algumas entrevistas hoje em dia pedem sim um LeetCode ali como pré-requisito, né? Então eu recomendaria você fazer exercícios de nível fácil e médio. Não tente fazer vários exercícios, mas faça um exercício até você entender o que está acontecendo ali. Não conseguiu resolver? Tranquilo, vai lá e olha a solução e entende como a solução foi montada, tá? E aí chegando nas fases finais, lembre-se de sempre perguntar, né? Pesquise ali a empresa que você está aplicando, entenda o negócio dela e faça as perguntas estratégicas do negócio, porque os managers, né? Manager e C-level, eles vão gostar muito disso e vão achar que o seu fit cultural é muito bom com a empresa, beleza? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo do canal. E é isso. Essa é a saga do Staff Engineer. A minha saga sair do nível Sênior, chegar no nível Staff. Eu sei que tem muita gente aí querendo fazer isso. Então, vem comigo que vai dar certo, beleza? Então, deixa seu like, se inscreve no canal. Valeu, rapaziada.